E depois nós temos, por fim, os bens públicos dominicais. O que são os bens públicos dominicais? Também chamados de bens públicos do patrimônio disponível ou bens públicos do patrimônio privado. Então nós temos bens dominicais, também chamados de bens públicos do patrimônio disponível ou bens públicos do patrimônio privado. São aqueles bens públicos que não têm uma afetação pública, que não têm uma destinação pública. Quer dizer, o poder público não está usando aquele bem para uma finalidade pública. Exemplo, os créditos que o poder público tem a receber. Outro exemplo, os imóveis que pertencem ao poder público, mas que não estão sendo utilizados aí em repartições públicas. Imóveis que o poder público tem, está parado aí. Terrenos da Marinha, são bens dominicais, tá? Bom, e as terras devolutas, hein? As terras devolutas, via de regra, são bens dominicais também, porque não tem uma afetação pública. Salvo aquelas necessárias para a proteção do ecossistema. As terras devolutas necessárias para a proteção do ecossistema são considerados bem público de uso especial. Então, em resumo, os bens públicos dominicais são aqueles que não estão afetados, não estão sendo usados por uma finalidade pública. Tá? Exemplo, créditos que o poder público tem, os imóveis desocupados, as terras destinadas aos silvícolas, terras dos silvícolas é bem de uso especial, né? Porque é para proteção do índio, né? Cuidado, terra do silvícola visa prestar um serviço público de proteção do índio, então é um bem público de uso especial. Agora, os terrenos da Marinha são classificados como bens dominicais, porque não tem uma finalidade pública ali, uma afetação pública. E as terras devolutas, agora sim, terras devolutas são bens dominicais, via de regra, salvo aquelas destinadas à proteção do ecossistema. Daí elas sim se classificam como bens públicos de uso especial. Bom, agora os bens de uma pessoa jurídica de direito público, mas que tem estrutura de direito privado. Então imaginemos uma pessoa jurídica que a lei diz que é de direito público. A lei diz que é de direito público. Mas, no entanto, ela presta serviços privados, ela não presta serviço público. Então, a lei diz que aquela pessoa jurídica é de direito público, mas aquela pessoa jurídica não presta serviço público. Então, ela tem uma estrutura de funcionamento de direito privado. Nesse caso, os bens são bens públicos, mas dominicais. São bens dominicais. Artigo 99, parágrafo único do Código Civil. Tá? Então, bem de uma pessoa jurídica de direito público, mas que não presta serviço público, na verdade só presta serviços particulares, são bens públicos, mas bens públicos dominicais. Muito bem. Agora, às vezes faz confusão entre bem dominical e bem dominial, né? Primeiro, existe diferença entre bem dominical e bem dominial? Bem público dominical e bem público dominial. Primeira corrente, são expressões sinônimas. Bem público dominical e bem público dominial são aqueles bens que integram o patrimônio disponível, aqueles bens que não estão, bens públicos não afetados a uma finalidade pública. Segunda corrente, que distingue, que diz, o bem dominical é aquele bem público que não tem afetação pública, aquele bem público desafetado. E o bem dominial é uma expressão usada para designar qualquer bem público, seja de uso comum do povo, uso especial ou bem dominical. Dominial seria o gênero. Então, só recapitulando então. Primeira corrente, bem dominial é igual bem dominical, isto é, abrange os bens públicos dominicais, aqueles bens que não têm uma afetação pública. Segunda corrente, bem dominial é o gênero, que abrange as três espécies, bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominical. E o bem dominical seria uma espécie de bem dominial, então, bem dominical seria aqueles bens públicos que não têm uma afetação pública.